Olá, galera do sexto ano, tudo bom? Eu tô aqui para fazer uma videoaula com vocês do capítulo 2, tá? Que vai ser o estudo dessa semana. Então nós vamos iniciar aí o capítulo 2. Eu tô aqui em casa, no estúdio da Júlia, Itibim Júlia, minha filha, como vocês sabem, e ela tá me ajudando aí nessa missão que é preparar essas videoaulas, a mãozinha dela. E aí, Júlia, tudo bom? Então vamos lá, nós vamos começar aí com o capítulo 2 com a parte dos números naturais, porém agora a gente vai fazer operações com esses números naturais. Aí na primeira página do capítulo 2, como vocês podem ver aí embaixo, tá aparecendo o que são os números naturais, né? Como é que a gente faz essas operações? Na verdade, a gente faz isso diariamente, né? O tempo todo. A gente, quando vai comprar alguma coisa, ou quando a gente vai, principalmente dinheiro, né? Qualquer operação que a gente vai fazer ou alguma coisa que a gente está juntando e a gente vai subtrair ou vai adicionar, a gente utiliza os números naturais e isso é algo que está na nossa vida. Eu sempre falo para vocês, né? Tá com dificuldade de calcular? Pensa no dinheiro, porque o dinheiro a gente já aprende desde pequenininho. Então, desde quando a gente nasce, a gente já faz cálculos com dinheiro, que ninguém quer ser passada para trás em relação a dinheiro, né? Então, a gente aprende rapidinho a somar, subtrair, multiplicar e dividir com dinheiro, tá? O primeiro tópico, ele vai ser relacionado aos números naturais e essa operação vai ser a operação de adição. Então a gente vai ver contas, né? Vamos ver expressões em que envolvam a adição. São os primeiros exercícios e também o início aí do livro. Então ele fala assim, olha, para que servem essas operações? Então conhecer as operações fundamentais, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, da matemática e saber efetuá-las é muito importante, pois no nosso dia a dia o seu uso é frequente. A todo momento estamos envolvidos em situações que nos exigem juntar quantidades, pagar contas, conferir troco, comparar preços e muitas outras coisas. Todas essas situações requerem operações matemáticas, que podem ser feitas por cálculo mental na calculadora ou com lápis e papel, dependendo do que você tem aí em mente, né? Se você vai fazer alguma coisa aí relacionada a dar troco ou trabalhar alguma coisa que você precise desse cálculo rápido, o melhor é o uso da calculadora. Se você vai fazer treino, raciocínio lógico, em que você precise treinar a lógica mental, você precisa executar cálculos mentais. E se você vai fazer, exercitar essa lógica, mas com números mais complexos, com números maiores, o ideal é que você faça esse cálculo através ali do lápis, do papel e calculando ali por partes cada uma das operações, tá bom? Então é isso. Aí virando a página para nós começarmos o conteúdo, nós vamos ter aí o primeiro tópico, que é adição. Então, o que significa adicionar? Então, adicionar significa juntar, acrescentar, somar, unir. Então, dependendo da situação, problema que vocês encontrem por aí, vocês vão ver esses termos, né? De somar, adicionar, unir, acrescentar, um acréscimo na sua conta, um acréscimo em tal coisa. Então, tudo isso você está adicionando coisas ou adicionando números, quantidades a esses valores, tá? Então, isso seria a operação de adição. E aí ele dá a nomenclatura também da adição, né? A nomenclatura seriam as parcelas. Então, você vai ter primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, de acordo com a quantidade de números que você for adicionar. E aí o total disso, dos números que você adicionou, desses valores que você adicionou, ou dessas parcelas que foram adicionadas, você vai ter o resultado como total ou soma, tá bom? Então é isso. Aí vocês têm um exercício resolvido, pode dar uma olhadinha nesse exercício para facilitar aí o cálculo e o entendimento. É legal que vocês façam isso. E vocês vão ter os exercícios para serem executados aí. Então, o primeiro exercício, ele dá uma situação problema, em que ele fala assim, olhem aí na tela. Uma fábrica de sapatos produziu 70.687 pares de sapatos no primeiro trimestre de 2013. Então, no primeiro trimestre foi esta quantidade, né, este valor de 70.687. No segundo trimestre, ela produziu 5.893 pares a mais que no primeiro. Então, na letra A, nós temos a seguinte situação. Quantos pares de sapatos ela produziu no segundo trimestre? Então, o que eu faço? Eu vou ver quanto ela produziu no primeiro
e vou ver o que mais, a quantidade a mais que ela produziu neste outro trimestre. Vou somar as duas quantidades e vou ter o total do segundo trimestre. Depois, na letra B, quantos pares de sapato ela produziu no semestre analisado? Então, no primeiro, ela produziu 70.687. No segundo, ela vai ter a soma de 70.687 mais 5.893. Então, eu vou juntar o segundo trimestre e vou juntar novamente os 70.687 para saber o total dos dois em um semestre, tá bom? Molezinha, então, aí o exercício 1. Pode usar o caderno para poder fazer o cálculo, porque aqui não tem o espaço suficiente, tá bom? E aí aqui no livro vocês podem colocar só o resultado final, mas utilizem o caderno para ter uma maior aí, um espaço maior e uma maior flexibilidade para fazer o exercício, tá bom? É ideal que faça o cálculo e não coloque só a resposta final. Fazendo o cálculo, vocês estão treinando já aí as operações, principalmente de adição, que é o foco neste momento, tá bom? Então vamos lá. No exercício 2, ele fala assim: sabendo que em cada um dos itens a seguir, símbolos iguais representam números iguais. Descubra os números desconhecidos armando e efetuando as seguintes operações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas operações que estão aí como sentença matemática, deitadas, né? Eu vou colocar elas armadas como operações e eu vou verificar aí o resultado ou as parcelas dessas operações e vou verificar quais são os números que estão faltando. Então, é um jogo de encaixe, né? Então, é necessário que vocês armem as contas, tá? Façam tudo direitinho aí no caderno para poder descobrir quais são os valores aí que estão faltando nesses símbolos que estão sendo representados aí por valores desconhecidos, por incógnitas, tá bom? Molezinha também. Exercício 3. Alexandre, Rafaela, Marcelo e Carla disputaram o jogo em 2 rodadas. Ganhou o jogo quem fez mais pontos. Complete os dados da tabela e responda as questões a seguir. Então, vocês vão completar os dados aí, né? Analisando o total, né? Vejam o total. Nas que estão faltando parcelas, estão faltando as rodadas. E na que falta o total, é só adicionar aí as rodadas, tá bom? Preenche da tabela, que pode ser no livro mesmo. Se precisar do caderno para fazer as operações também, legal. Faça no caderno. Porém, coloquem o resultado aqui no livro preenchendo a tabela, tá? E aí vocês vão responder as questões que estão aí abaixo. A. Quem ganhou o jogo? Então, agora aqui é uma análise de tabela. Depois de preenchida, vocês vão fazer a análise e responder as perguntas que estão sendo feitas abaixo, tá bom? Letra B. Quem fez mais pontos? Os meninos ou as meninas. Então, tem que somar aí os dos meninos e somar os pontos das meninas e verificar qual foi a pontuação maior. C, ao todo, quantos pontos foram feitos no jogo? Então, somar todos os totais que estão aí presentes na tabela. E D, Rafaela fez quantos pontos a mais que Carla? Então, aí eu vou ter que ter uma diferençazinha, né? Ver o total de Rafaela, ver o total de Carla e fazer a diferença, subtração, para descobrir quantos pontos foi feito a mais. E dos meninos, qual foi o que foi feito mais ponto? Qual que fez mais pontos, né? Então, também vou ter que analisar aí a tabela, tá bom? Analisar a parte do total. Aí depois nós temos uma situação com gráfico. Então, olha lá, no exercício 4. O gráfico a seguir mostra o número de gols que cada jogadora do time de futsal de uma escola marcou no último campeonato. Então, gols marcados. Então, tá aí o gráfico, né? Tem as quantidades, por exemplo, aí a Marcela, né? Tá a barrinha, né, do gráfico, ela sobe até a quantidade 8, então a gente já sabe que a Marcela, por exemplo, fez 8, a Giovana sobe até os 7, então foram 7 pontos, né, e assim por diante. Então, qual foi o número total de gols marcados pela equipe? Vocês vejam que ao lado tem um espaço para fazer esse cálculo, né? Então, vão ter que ver a quantidade de cada um, pegar esses dados do gráfico, retirar o dado do gráfico, fazer a continha, a operação aqui do lado, de adição, porque vai ter que somar todos, e depois responder a perguntinha que está aí embaixo, tá bom? Isso tudo foi na página 39. Agora a gente vai
para a última página. Olha que molezinha, hein? Ah, mas se tivesse em sala de aula, com certeza seriam mais exercícios, hein? Então aproveitem, hein? Não deixa acumular, vai fazendo. Aqueles outros que eu passei na semana passada são exercícios de revisão, então é importante que vocês façam também. O gabarito ele tá no final do livro. O gabarito ele não pode ser usado como cópia, ele tem que ser usado como apoio. Como é que funciona isso? Então você vai tentar fazer todos os exercícios. Depois que tentou fazer, vai no final do livro e consulta as respostas para ver se você acertou. Então, quando você usa o gabarito de forma consciente e correta, você usa ele como algo bom, porque ele está fazendo a correção, ele está te ajudando a corrigir aquilo que você errou. E você corrigindo o que você errou é importantíssimo, porque você tá vendo a forma correta. Se você fez errado, você tá vendo a forma correta, ou se você fez certo, você tá reafirmando aquilo que você acertou, e aquilo ali vai te ajudar para que quando você estude, você não estude o exercício de forma errada, né? Ou se quando você for estudar, você tenha certeza que aquilo que você fez realmente confere com a resposta correta, tá bom? Então é importante usar o gabarito, mas não como cópia, e sim como correção, tá bom? Então vamos lá. Os dois últimos exercícios que estão aí na página 40, tá? Então nós temos aí o exercício 5, que fala assim: considere o gráfico da questão anterior. Então vai utilizar aquele mesmo gráfico da página 39 e elabore duas perguntas a respeito. Então troque com o colega, isso a gente não vai ter como trocar, né? Mas vocês podem elaborar as perguntas, tudo no caderno e deixar tudo organizadinho, né? Ou tentar fazer aí com alguém da casa, né? Com o pai, com a mãe, pode ficar também à vontade, tá bom? E resolva a questão elaborada, as questões elaboradas por ele. Então, como vocês não vão ter como executar esta troca, vocês mesmos irão fazer as questões e vocês mesmos colocarão a resolução daquilo que vocês pensaram, tá bom? Atenção, você deve saber a resposta das perguntas que elaborou. Então, você vai ter que... Não pode fazer uma coisa sem sentido que você próprio não consiga responder, né? Então, tem que ter sentido e tem que utilizar o gráfico, tá? Todas as informações necessárias à sua resolução. Nesse caso, você utilizará as informações contidas no gráfico. Então, não pode, pensei em tal coisa, vou pegar, determinar. Não! Tem que ser referente ao gráfico. Então, vira a página, veja as quantidades que cada um fez de pontos que foram marcados. De acordo com o gráfico, vocês vão fazer situações, problemas, tá bom? Uma pergunta a ser respondida. Nesta atividade, espera-se que a questão elaborada relacione as informações. Então, vocês vão relacionar informações. Por exemplo, aqui, quanto que Marcela, Giovana e Andréia fizeram de pontos juntas, as três? Sofia, Alessandra e Patrícia fizeram quantos pontos? Foi mais do que Marcela, Giovana e Andréia, por exemplo? Então, vocês vão criar situações, problemas que estejam no gráfico. Neste caso, vocês mesmos que irão responder, porque a gente não vai ter como fazer esta troca, tá bom? Então, é isto. 6, exercício 6, o último. Olha, acabando, hein? Então, vamos lá. Terminada a venda de ingressos para mais uma disputa de uma partida de futebol pelo Campeonato Brasileiro, a bilheteria fechou com 15.684 ingressos inteiros e 59.721 meias entradas. Qual foi o total de ingressos vendidos? Então é só adicionar aí uma continha de adição, né? Uma operação de adição entre os dois valores que são apresentados na situação problema do exercício 6, tá bom? Agora vamos falar rapidinho sobre as propriedades da matemática, que tá aqui na página 40. Depois de vocês fazerem os exercícios, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos aí uma parte que fala, que é a 1.1, que é propriedades da operação de adição de números naturais. Então, a gente vai ver os números naturais e vai ver as propriedades. O que que são propriedades? São regras, né? Então, são regras que a gente segue e que vale para qualquer número natural que eu aplique uma dessas propriedades. Então, são 3 propriedades que a gente vai analisar, tá bom? A primeira é a propriedade comutativa. E como vocês podem ver aí embaixo, tá falando assim: comutar significa trocar, mudar de lugar. A ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, o seu resultado. Exemplo. Aí ele dá um exemplo aí, né? 25 mais 13
é igual a 38. Então, não importa que eu inverta as ordens das parcelas. Então, eu posso somar primeiro o 13 e depois o 25. E o resultado continua sendo 38. Então, a ordem das parcelas não vai alterar o meu resultado, tá bom? A minha soma, o meu total. Então, segunda propriedade, ou segunda regra, que vale para qualquer número natural. Então, as parcelas de uma adição podem ser somadas de maneiras diferentes. E o resultado não se altera, isto é, a ordem de associação das parcelas não modifica a soma. Então, tá mostrando aí o exemplo, né? Então, ele tem aí 3 parcelas para serem somadas. 82 mais 27 mais 45. Então, ele pode somar primeiro o 82 com o 27 e depois adicionar o 45. Ou ele pode somar o 82 e depois adicionar junto as parcelas 27 mais 45. Então, ele associou valores diferentes, parcelas diferentes dessa adição. Então, não vai alterar também o valor. Então, isso aí é a propriedade associativa. Então, é a comutativa, a associativa, e a outra é a propriedade do elemento neutro, que na adição e na subtração também é o zero. Então, qualquer número que eu adicionar a zero, ele continua tendo o próprio resultado. E qualquer número que eu subtraia zero, ele também continua tendo ele como próprio resultado, tá? Na multiplicação e na divisão, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, o elemento neutro não é mais o zero. Porque quando a gente multiplica por zero, ele vai dar zero, ele não vai dar o próprio número. E aí o elemento neutro passa a ser o número 1, tá bom? Então, nesse caso, como a gente ainda está na adição e aqui no próximo conteúdo nós vamos ver a subtração, o elemento neutro é o zero. Porque qualquer número que eu adiciono zero, o resultado é o próprio número, tá bom? Então é isso, molezinha, né? Então façam essas atividades aí nessa semana, não deixem acumular. Se ainda não fez os exercícios que foram propostos, que eram exercícios de revisão do conteúdo do capítulo 1, faça também. Eu já coloquei aí que o gabarito ele está todo no livro, tô falando aqui no vídeo também, então não tem motivo para não corrigir o gabarito, não corrigir os exercícios que vocês fizeram. Utilizem o gabarito ele é importante, mas é mais importante para correção e não para cópia, senão ele perde o sentido dele, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de voltar, estou ansiosa para que tudo isso passe, para que a gente possa ter as nossas aulas normalmente dentro da sala de aula, porque é muito melhor, né? Tenho certeza que vocês também estão morrendo de saudades das aulas de matemática, olha, será? Bom, é isso, tá bom? Fiquem aí com os exercícios para vocês fazerem, treinarem nesses momentos aí de quarentena. Não vão sair, hein? Não é hora agora de ficar passeando, de ficar indo no shopping, é hora de ficar em casa, ter consciência, tá? Exercer a cidadania e todo mundo em casa fazendo a quarentena e aproveitando para fazer os exercícios de matemática também, tá bom? Então, até semana que vem, a gente vai ver aí como é que vai ser o canal de comunicação, né? Se vai ser através de videoaulas ou através de conferências, aí vamos ver direitinho como é que vai ficar. Mas, por enquanto, fiquem aí com esta videoaula para ajudar vocês, tá bom? Beijos, até mais, tchau!